Graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira poderosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus e queria chamar sua atenção a esta mensagem. Você vai ver aqui que a palavra que vai nos mostrar que há muitas pessoas de fato na presença de Deus, estou falando muitas, mas que estão se alimentando de vômito, porque não ouve a voz de Deus, porque ignora a voz de Deus, por serem desobedientes às Escrituras. É de vômito que muitos estão se alimentando. Parece nojento, não é vômito? Algo fedido, algo nojento. Pois é disso que muitos estão se alimentando. E é por isso que muitos, mesmo estando na presença de Deus, estão perdendo a salvação. Por isso seria importante que você ouvisse. 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 20, diz assim: portanto, se depois de ter escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento, ao tornar-se um conhecedor das Escrituras, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam levar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Veja que a Escritura aqui nos ensina que a pessoa que tornou-se um conhecedor das Escrituras, ou conheceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e continua deixando-se levar pelas coisas que praticava antes, continua deixando ser escravo, continua deixando ser dominado, deixando ser vencido, se tornou o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, a pessoa que conhece a Escritura, a pessoa que conheceu a Deus e continua deixando ser vencido pelos costumes de antes, mesmo estando na presença de Deus, mesmo estando dentro da igreja, esse último estado na vida desse alguém se torna pior do que o primeiro. Ou seja, estando na presença de Deus, muitas pessoas, a vida está pior do que se estivesse no mundo. Por quê? Porque conhece, mas não pratica. Porque conhece, mas não se sujeita a Deus. Conhece, mas acha que Deus é rígido demais. Conhece, mas acha que a palavra de Deus é muita rigidez. Conhece, mas acha que não precisa obedecer. Conhece, mas não quer se submeter a Deus. Há muitas pessoas que conhecem a Deus, mas são ignorantes. Há muitas pessoas que conhecem a Deus, mas não se esforçam para agradá-lo, para ir à igreja e não só ir, mas obedecer. Há muitas pessoas que conhecem a Deus, mas não abandonam os maus costumes de antes, da velha criatura. Era melhor não ter conhecido do que conhecer ou ter conhecido e ainda está deixando se levar pelas coisas de antes. Se tornou o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, quando a Bíblia diz que a pessoa que conhece deixa se levar pelas coisas de antes, se tornou o último estado pior do que o primeiro, a Bíblia está nos mostrando que há muitas pessoas na presença de Deus, dentro da igreja, e a vida de muitos, mesmo estando dentro da igreja, está pior do que se estivesse no mundo. Porque ao conhecer a palavra, continua deixando se levar pelas mesmas coisas de antes, significa que os problemas piorou em vez de resolver. Por quê? Porque conheceu que o problema é ser resolvido. Só que conheceu, mas não quer obedecer aquele que alguém disse ter conhecido. Então não adianta alguém estar dentro da igreja, por exemplo, e não deixa a mentira. Por exemplo, alguém, do que adianta estar dentro da igreja e ser infiel a Deus? De que adianta alguém estar dentro da igreja e achar que já sabe, não querer mais aprender, não querer dar ouvido? De que adianta alguém estar dentro da igreja e ser ignorante? Do que adianta alguém estar dentro da igreja e carregando no peito um coração malicioso, um coração odioso, como muitos têm feito, um coração duvidoso, a pessoa que não perdoa? De que adianta alguém estar dentro da igreja e bebendo, como tem um monte de crente pingaiada, pau d'água? De que adianta alguém estar dentro da igreja numa vaidade miserável, como muitos têm feito?
deixando-se levar, deixando ser vencido, se tornou o último estado pior do que o primeiro. Veja, pode observar que há muitas pessoas de fato na presença de Deus, mas a vida delas está pior do que a vida de muita gente lá fora, a maioria delas. Por quê? Porque não quer obedecer. Aí alguns dizem assim, não, é que Deus é rígido demais, Deus não obrigou você a aceitar, você aceitou porque você quis. Ah não, é muita rigidez, não precisa de tudo isso, não era melhor que você não tivesse conhecido, que conhecer e não querer se submeter a Deus. Está deixando ser vencido, deixando se levar, se tornou o último estado pior do que o primeiro. Você entende nas escrituras, porque muitas pessoas estão na presença de Deus a vida pior do que a vida de muita gente que está no mundo, porque conheceu, mas não quer obedecer, conheceu, mas não quer se sujeitar. Então está na presença de Deus vivendo de fachada, está na presença de Deus vivendo de disfarce, porque não quer obedecer, não quer sujeitar-se a Deus, não quer andar dentro das quatro linhas. Era melhor que não tivesse conhecido, porque está correndo o risco de perder a salvação. Olha o versículo de número 21. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça ou da retidão, do que após conhecê-lo, voltar para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Era melhor não ter conhecido, do que conhecer e insistir em andar errado. Conhecer e não perdoar. Conhecer e continuar com os mesmos sentimentos de antes, bajulando pessoas. Porque tem muita gente hoje em dia que diz conhecer a Deus, só que não passa de bajuladores, ignorante, prepotente, ladrão. Que tem de crente ladrão, ladrão, ladrão e ladrão. O que há de pessoas disfarçadas dizendo ser crente que na verdade é ladrão. Era melhor não ter conhecido do que conhecer e andar errado na presença de Deus, deixando-se levar, como diz no versículo 20 acima. Conhecer e continuar vivendo como vivia antes, deixando-se levar pelas mesmas coisas de antes. Melhor que não houvesse conhecido do que ao conhecer ter voltado para trás, se apartando do santo mandamento, ou seja, conhecer a palavra e ignorar o mandamento de Deus, insistir na dureza de coração, sendo ignorante, sendo rebelde. Olha essas pessoas, aqueles que conhecem e andam errado, e aqueles que conheceu um dia e está desviado. Alguém diz assim, pastor, não estou indo na igreja, mas não está desviado sim. Se você conhecer a Deus e não está indo na igreja, você está desviado sim. Se quem está na igreja não está levando a sério, a Bíblia já diz aqui que era melhor que não tivesse conhecido. Imagina aqueles que conheceu um dia e se desviou. Olha essas pessoas, tanto que está desviado, como que está na presença de Deus e não obedece a palavra, não se submete, não se sujeita a Deus, anda na ignorância de coração, não quer obedecer. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito. O cão voltou para o seu próprio vômito. Olha para mim, você que está me ouvindo, você já comeu vômito? Nojento, não é? Eu vou perguntar, você já comeu vômito? Tem muitos crentes se alimentando de vômito, por isso ignora a palavra. Tem muitos crentes se alimentando de vômito, por isso rejeita a palavra. Tem muitos crentes se alimentando de vômito, inclusive até muito pregador, por isso rouba das pessoas. Assim tem muitos membros se alimentando também de vômito, por isso ignora a palavra, não quer obedecer. Tem muitos crentes, muita gente na presença de Deus se alimentando de vômito, por isso não quer se sujeitar a Deus. Parece que o vômito é saboroso para algumas pessoas. Tem alguns que estão com a barriga cheia de vômito, por isso são ignorantes. Tem alguns que estão se alimentando de vômito, por isso carrega no peito um coração cheio de ódio, está se alimentando de vômito. Tem muitos crentes mentirosos, está se alimentando de vômito. Há muitos crentes vaidosos se alimentando de vômito. Há muitos crentes pingaiada, pau d'água, está se alimentando de vômito. Há muitos crentes que andam na malícia, está se alimentando de vômito. Aqueles que causam escândalo, conforme Romanos 16, 17, 18, a Bíblia manda se afastar. Esse aí que anda provocando divisão entre os irmãos, causando escândalo, está se alimentando de vômito. Escândalo é vômito. Todos esses que promovem escândalo, causadores de escândalo, está se alimentando de vômito, está com a barriga cheia de vômito. É de vômito que estão se alimentando. Parece que vômito é bom para alguns. Tem alguns que gostam de vômito, coisa fedida,
nojenta, nojeira. Alguns devem estar engoiando do outro lado, sabe por quê? Será que se você não se alimentou de vômito? Com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ou seja, deixou a palavra, ignorou a palavra, desobedeceu a palavra pela lama, pela sujeira. Deixou a palavra, a obediência a Deus, pelo vômito que é o mundo, pelo vômito que é o pecado, pelo vômito que é a mentira, pelo vômito que é a vaidade, pelo vômito que é a discórdia, pelo vômito que é o escândalo, pelo vômito que é a divisão, a política. Muitos crentes deixam Deus de lado por causa de política, vômito, sujeira. A Bíblia em Romanos 16, 17, 18 manda se afastar da sujeira, manda se afastar das coisas. Tem crente que gosta de vômito, está se alimentando de vômito. Ei, deixa eu lhe perguntar, você que está me ouvindo, será que você que está me ouvindo não é alguém que está se alimentando de vômito? Se for, vômito não faz bem para a saúde não, viu, irmão? Vômito, que eu saiba, não faz bem para ninguém. Se tu está se alimentando de vômito, para de se alimentar dessas coisas nojentas. Deixa ele de lado e começa a se alimentar do que é bom. Se você que me ouve é alguém que anda na dureza de coração, na ignorância, na rebeldia, na vaidade, na divisão, lugares onde só tem escândalo e você insiste, é porque você gosta de vômito. Você é nojento, é nojenta, é de vômito que muitos que me ouvem estão se alimentando. Por isso não deixa certas coisas erradas, porque gosta de vômito, está com a barriga cheia de vômito. Todos aqueles que conhecem a palavra e andam errado, é de vômito que está se alimentando. Todos aqueles que conhecem a palavra e não obedecem, está se alimentando de vômito. Todos aqueles que conhecem a palavra e não se sujeitam a Deus, anda na dureza de coração, está se alimentando de vômito, porque está ignorando a palavra. Eu finalizo com uma pergunta para muitos que me ouvem agora. Será que não tem muitos me ouvindo agora? Muitos, não estou falando todos. Mas será que não tem muitos me ouvindo agora que não é de vômito que estão se alimentando? Vômito não faz bem para a saúde não, viu? Que você deixe o vômito de lado e comece a se alimentar do que é bom a partir de hoje. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.